Você começou a investir recentemente e só vê a sua carteira no campo negativo? Eu sinto te dizer, mas você provavelmente cometeu um ou mais de 5 erros que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou analista de investimentos aqui da InvestSpace e no vídeo de hoje eu separei 5 dos maiores erros que eu vejo investidores iniciantes cometerem e que fazem esses investidores perder muito dinheiro e em alguns casos até mesmo sair da bolsa do mercado de capitais. E é por isso que eu separei esses 5 erros aqui para mostrar para vocês do porquê que eles estão errados e o que, que você deveria fazer aí de correto para não cometer mais esses erros. Sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo então. E o primeiro erro que eu separei aqui para falar para vocês foi justamente não ter ou não seguir uma estratégia de investimentos adequada, uma estratégia de investimentos correta. E vamos lá, vamos entender. A estratégia de investimentos, ela permite que você tenha uma percepção do que está acontecendo no mercado contínua. Ou seja, independentemente se está caindo ou se está subindo, você vai seguir aquela lógica lá e fazer aqueles seus aportes, de investir aquele seu montante de acordo com a sua estratégia. Quando você tem essa estratégia bem definida, você tira tudo que é emoção, tudo que é burburinho de notícia, dessas coisas ruins que estão acontecendo no mercado e você consegue de fato ser racional no mercado de capitais. Normalmente, quando a gente é emotivo no mercado de capitais, a gente começa a tomar decisões duvidosas. Ah, isso aqui está caindo, portanto eu vou correr disso e investir em outra coisa. E não necessariamente porque está caindo quer dizer que é ruim, e não necessariamente porque está subindo quer dizer que é bom. Às vezes acontece de coisas ruins subirem e coisas boas caírem. E isso representa oportunidades, se você souber pegar coisas boas que estão num preço mais barato, e representa uns riscos, que é quando você pega essas coisas ruins e acha que só porque está subindo vale a pena comprar. Quando você segue a sua estratégia de investimento, você tira tudo isso e consegue fazer passo a passo ali o que você se planejou e se propôs a fazer no mercado de capitais. E com isso, você consegue evitar erros grotescos na sua carteira e também de evitar de perder dinheiro. Por isso, eu posso te dizer que seguir uma estratégia de investimentos é uma das melhores formas de você não perder dinheiro na bolsa de valores. Inclusive, se você precisar de ajuda para montar uma carteira de investimento e uma estratégia de investimento que faça sentido para a sua pessoa, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram que está aí na tela e eu posso te ajudar. Se você tiver interesse, fala comigo por lá que a gente conversa. Seguindo aqui adiante, vamos falar agora do segundo erro que mais é cometido aí pelos investidores iniciantes. E o que eu separei aqui para falar para vocês foi justamente confundir diversificação com pulverização. Todos os investidores, quando estão começando, começam a procurar aqueles canais de finanças, Thiago Nigro, Bruno Perini, Charles Mendowitz, lá do Economista Sincero, entre diversos outros que estão aí no mercado, e todos eles falam da importância de diversificar. Quando você diversifica a sua carteira, você evita cair no risco da ruína, que é quando você aposta todas as fichas numa mesma cesta, todos os seus ovos numa cesta só, e aí quando você diversifica isso, você está tirando os ovos de uma cesta só e colocando em várias cestas para evitar que se uma cesta cair, você perca todos os seus ovos. No caso, que você perca todo o seu dinheiro. E diversificar é extremamente importante, mas é imprescindível que você entenda que diversificar não é a mesma coisa que pulverizar. A diversificação é quando você tem ali entre 20 e 30 ativos no máximo. Acima de 30 ativos, você não está mais diversificado, você está pulverizando a sua carteira. Isso acontece porque existem diversos estudos que mostram que a partir do 20 e 30 ali mais ou menos ativos na sua carteira, você não consegue mais ter uma diversificação tão impactante. A única coisa que vai ser afetada vai ser a performance da sua carteira. Imagina comigo que você tem 100 ativos, cada um deles corresponde a 1% do seu patrimônio, 100 vezes 1 é 100%, todo o seu patrimônio está alocado aqui nesses 100 ativos. Se um desses ativos multiplicar por 10, você vai ganhar mais 9%, né? Ele vai virar 10%, mais 99% fica 109%. Isso fez o quê? Nada na sua carteira, porque uma vez que qualquer ação que você tinha subir 10%, uma ação só que você tinha subir 10%, já tinha isso se você tivesse 100% do seu capital alocado em uma ação só. Então, quando você diversifica além de 30, a gente chama de pulverização, que é quando isso para de diminuir os seus riscos e começa a diminuir apenas a sua performance, a performance da sua carteira. E é por isso que é importante você entender que diversificar não é a mesma coisa que pulverizar. Além disso, vale a pena a gente mencionar aqui que quando você tem muitos ativos na sua carteira, você não consegue acompanhar todos os ativos. Pensa da seguinte forma, se você gasta uma média aí de mais ou menos 20 horas lendo relatórios, o que é que a empresa está planejando, ou algum fato relevante, tudo isso, você gasta em mais ou menos 20 horas por empresa. Se você tiver 100 empresas, você vai gastar 20 vezes 100, que dá 2.000 horas. Isso vai dar aproximadamente 100 dias para você estar só
investindo em acompanhar os seus ativos. Eu, pelo menos, que trabalho aqui com o mercado de capitais, não consigo acompanhar mais do que 50, 70 empresas. Minha cesta básica aqui de ativos internacionais e nacionais variam ali mais ou menos de 70 ativos. Mas aí eu fico com uma pergunta para você. Quantos ativos você tem na sua carteira e quantos ativos você consegue acompanhar de fato? De você realmente acompanhar tudo o que está acontecendo em cada um deles? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a sua resposta. Partindo então para o terceiro erro, vamos falar aqui do desalinhamento das perspectivas. Eu não sei exatamente a razão disso, né? O motivo pelo qual isso acontece, mas é muito comum quando os meus clientes me procuram deles acharem que eles vão começar a investir hoje, amanhã de manhã, quando eles acordarem, eles vão estar com mordomo servindo comida, seu poste na garagem para eles dirigirem, massagistas, indo para festa, viajando com um avião particular, e não é exatamente isso que acontece com seus investimentos. Sim, os investimentos vão fazer você mais rico, porque esse dinheiro vai trabalhar para você e vai fazer mais dinheiro. Então, ele vai aumentando a quantidade de dinheiro que você tem no longo prazo. Mas isso não acontece de uma noite para o outro, não acontece de um mês para o outro e nem de um ano para o outro. Inclusive, eu quero mostrar para vocês um gráfico aí na tela e vocês podem perceber a diferença entre juros simples e juros compostos. E de mesmo modo, você pode ver que quando chega ali mais ou menos no terceiro ano é que você consegue perceber algum tipo de diferença entre os juros simples e os juros compostos. E à medida que isso vai se afastando em anos, chegando ali próximo a 10, 15 anos, essa vantagem aí vai ficando cada vez mais exacerbada, ou seja, vai ficando cada vez maior. Isso é para mostrar para vocês que investimento tem que ser uma coisa focada em longo prazo. Você não vai ficar rico de uma noite para o outro. Pode até acontecer de você acertar uma bolada, de você correr muito risco, acertar alguma coisa que realmente dê certo e acabar ganhando um certo montante. Mas isso não é o comum, isso não é o natural. O natural é você investindo parte do seu dinheiro todos os meses, alocando os seus recursos e focando no longo prazo. Depois de 5, 10 anos, você começa a ver uma diferença boa nos seus investimentos, mas apenas a partir dos 30 anos é que você começa a ter 3, 4 vezes mais do que você aportou. Seguindo aqui adiante, vamos falar o quarto erro que eu separei aqui para vocês. E o quarto erro que eu separei foi justamente seguir influenciadores, sejam eles da área de finanças ou não. E aqui a gente tem que abrir dois grupos, porque eu estou enquadrando pessoas que entendem do assunto e pessoas que não entendem do assunto. Vamos começar falando aqui do porquê você não deve seguir o que pessoas que entendem do assunto, que são influenciadores, estão falando. Quando um influenciador está falando alguma coisa, vamos imaginar aqui um Bruno Perini, Thiago Nigro, alguém que realmente entende de mercado, está falando. O que ele está falando, ele é correto. Na grandíssima maioria das informações que ele está passando, elas estão corretas, elas são verídicas. Mas quando a gente pega, por exemplo, vamos só supor aqui o Thiago Nigro, que é o do Grupo Primo. Ele tem uma empresa no Brasil. A empresa dele é o que dá realmente dinheiro para ele. É vendendo os cursos, é fazendo as coisas dele lá dentro da empresa. Então ele já tem um risco muito grande. Então quando ele vai para os investimentos dele, não faz sentido ele estar se alocando em risco para multiplicar a capital, se ele já tem um ganho de capital muito grande através da empresa. Então é muito melhor para ele se posicionar de forma defensiva do que necessariamente ter um perfil um pouco mais arrojado, um pouco mais arriscado. Independentemente de qual seja o perfil dele, se ele realmente seja alguém arrojado e arriscado ou não, não faz muito sentido, porque ele já tem uma carteira muito arriscada, porque ele tem uma empresa que está dentro dessa carteira de investimento, apesar de não estar escrito lá no patrimônio dele, está compondo ali parte do patrimônio dele também. E além disso, ele já tem diversos milhões na carteira de investimento dele, ou seja, ele já não precisa ganhar dinheiro, ele não precisa multiplicar capital. O que ele precisa fazer agora é manter o poder de compra desse dinheiro por longo prazo. Isso já é mais do que suficiente para a vida dele. Então, quando ele dá alguma opinião que ele está investindo numa empresa A, numa empresa B ou numa empresa C, essas empresas fazem sentido para a carteira dele, no perfil de investimento dele, na situação que ele se encontra, que não necessariamente é o seu caso. Talvez se você for muito novo, faça sentido você correr um pouco mais de risco para ganhar mais. Se você já for mais velho, aí talvez você tenha que ser até mais seguro do que o que ele está falando. Então você seguir a nua e crua opinião de um influenciador, mesmo que ele entenda, não é exatamente a forma mais correta de você investir. Pode ser que isso acabe impactando a sua carteira de investimento de forma negativa, porque ele está se alocando em uma coisa que não faz muito sentido para você ou para a sua carteira. E agora falando do segundo grupo, que é dos influenciadores que, por exemplo, não entendem nada do assunto e estão falando lá. E, obviamente, que se para a pessoa que entende já é muito difícil, você já nem deve seguir a carteira dele,
Imagina uma pessoa que não entende nada. Essa pessoa, a maior parte dessas informações que ela vai estar compartilhando provavelmente não são verídicas ou depende muito de uma perspectiva, de um cenário, de uma situação que talvez ocorra, talvez não. Então, é muito difícil você estar seguindo a opinião de pessoas que não são do mercado e é muito difícil também você seguir de quem é do mercado. Então, basicamente, você tem que ver a sua situação para ver se faz ou não sentido para você. Agora, vale ressaltar que faz bastante sentido você acompanhar canais de finanças, por exemplo, o Bruno Perini, Thiago Nigro, o meu, enfim, tem diversos canais de finanças que você pode compartilhar. E aí eles vão dar sugestões de ativos, não para você investir, mas para você estudar. Eles vão apresentar esses ativos para vocês vão fazer a análise de vocês e ver o que é que está acontecendo, se faz sentido, se não faz sentido, ver a questão do risco, de volatilidade, quanto você pode adicionar à sua carteira de investimento. Tudo isso é um trabalho que você tem que fazer, não é o influenciador. Ele está ali apenas para demonstrar que aquele ativo existe, para você conhecer mais coisas sobre o mercado, sobre economia, sobre finanças. Então você tem que pegar o que é dito pelos influenciadores e colocar na sua realidade, na sua perspectiva, nos seus estudos, no que você aprendeu e ver se faz ou não sentido para você. Isso é a forma correta de você estar assistindo esses vídeos que a gente prepara aqui, seja eu, seja outras pessoas, e analisando para ver se faz sentido para sua carteira de investimento. E vale ressaltar que se você quiser aprender mais de como escolher e como selecionar ativos para compor a sua carteira de investimentos, a gente tem uma playlist aqui no canal que a gente ensina isso. Se você quiser entender mais, basta você clicar no link que vai estar aqui embaixo nos comentários fixados, que você vai estar sendo redirecionado lá para a nossa playlist, beleza? Falando então aqui do nosso quinto e último erro que separamos para vocês, é justamente o pagamento de taxas desnecessárias. E bancos e corretoras, eles trabalham baseando-se nas tarifas de taxas que eles cobram. É o lucro dessa operação, é o lucro que o banco e essa corretora vão ter. Agora, quando eles têm lucro, significa que eles estão tirando dinheiro de alguém, seja seu, seja das outras pessoas que compõem lá, que usam desses serviços. Agora, não que necessariamente seja um problema você pagar a taxa, se fizer sentido para você, tá tudo ok, mas existem bancos e corretoras que podem estar ofertando esses mesmos serviços por uma gratuidade ou por umas taxas menores e talvez faça mais sentido para você do que esse que você está. É por isso que você tem que ficar acompanhando aí as corretoras, os bancos, para ver o que faz mais sentido para a sua realidade. Para você também não estar pagando taxas desnecessárias ou até mesmo taxas abusivas aí no mercado. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais das corretoras que a gente usa, a gente tem playlist aqui no canal. E eu vou deixar também aqui embaixo nos comentários fixados, que você pode estar acompanhando aí as 3 plataformas que a gente fala bastante, que é a Revolut, a Trading212 e a plataforma da eToro. Além das questões de taxas de plataformas e dos bancos, também vale mencionar que tem a questão de imposto. Toda vez que você paga imposto, você está retirando o seu dinheiro, parte do que você ganhou, para dar para o governo. E é por isso que também é importante que você aprenda ou entenda, estude quais são os impostos que você vai pagar e como você pode fazer para sonegar essas taxas. E eu tô falando sonegar aqui só de brincadeira, tá, gente? Não é para fazer nada ilegal, não, é só zoeira. Mas o importante é que você entenda como você pode reduzir esses impostos que você está pagando. Existem diversas formas de você estar fazendo isso. Cada país apresenta uma certa alíquota diferente para cada imposto e você pode estar usufruindo disso aí para ganhar vantagem. Eu não tenho como dizer qual vai ser a sua realidade, porque depende de cada país, como eu falei. Mas a gente tem uma playlist aqui no canal que a gente fala dos impostos pelo mundo. Se você quiser acompanhar dos países que a gente já fez, eu vou deixar o link aqui embaixo também nos comentários fixados. E você tem que estudar esses impostos para ver a melhor forma de você diminuir os impostos que você vai estar pagando para poder investir cada vez mais dinheiro e multiplicar ainda mais o seu dinheiro para o futuro. Bom, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje é isso. Obviamente eu separei alguns erros aqui, mas existem diversos outros erros que você pode estar fazendo. Investidores iniciantes são muito propensos a justamente cometer erros, porque estão começando agora, então é normal. E por isso eu trouxe esse vídeo, mas além desse vídeo a gente tem um e-book gratuito que a gente disponibiliza para vocês, que você pode estar baixando, o link vai estar aqui embaixo nos comentários fixados também. E aí você pode baixar esse livro e tem não só um passo a passo te ensinando como investir corretamente, mas também falando sobre alguns erros que você tem que evitar aí quando você estiver começando, montando a sua carteira de investimentos. Eu peço que se você gostou desse vídeo, que você considere deixar aquele seu like aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também não cometam esses erros quando estiverem na sua jornada de investimentos. E agradeço a todos que ficaram aqui até o final desse vídeo. Fica a minha recomendação para você assistir essa playlist de
Análise de rates, onde a gente pega todos os meses um rate diferente e faz uma análise completa do modelo de negócio e da análise fundamentalista para entender o que é esse rate, como ele ganha dinheiro, se faz sentido ou não a gente está adicionando a nossa carteira de investimentos e muito mais. Se você quiser estudar um pouco mais sobre os fundos imobiliários fora do Brasil, a gente recomenda que você assista essa playlist.